Olá! Hoje vamos mergulhar num universo que está literalmente na nossa cabeça, mas que raramente paramos para pensar: o nosso cabelo. Preparem-se para uma viagem incrível ao mundo microscópico e super fascinante que existe em cada fio. Pois é isso mesmo. Cada fio de cabelo tem um começo, um meio, um fim, tem um período de crescimento, uma cor toda sua. E entender essa história é o segredo para desvendar a saúde e a beleza do cabelo. Então vamos lá! Para começar, a história não se inicia no fio que a gente vê e penteia, mas sim numa fábrica biológica fantástica, escondida bem debaixo da nossa pele. Olha só que interessante! Cada fiozinho de cabelo tem a sua própria linha de produção pessoal. O nome dela, folículo piloso. É aqui que toda a mágica acontece, numa estrutura super complexa que cria e sustenta o cabelo. E para a gente entender isso de um jeito fácil, tem uma analogia que é perfeita. Pense no folículo como se fosse um útero. Lá na base, o bulbo funciona como a placenta. E a papila? Bem, a papila é o cordão umbilical que leva todos os nutrientes essenciais da nossa corrente sanguínea para que um novo fio possa nascer e crescer forte e saudável. E, gente, não estamos falando de poucas fábricas, não. No couro cabeludo de uma pessoa, em média, existem cerca de 120 mil folículos, todos trabalhando sem parar, cada um no seu próprio tempo. É uma operação biológica gigantesca. Ok, agora que a gente já sabe onde o cabelo nasce, vamos dar uma olhada do que ele é feito. Vamos desmontar a arquitetura de um único fio. O principal material de construção, o que dá ao cabelo toda a sua força e estrutura, é uma proteína fibrosa incrível chamada queratina. É a mesma substância que forma as nossas unhas, por exemplo. Agora, o que é fascinante neste gráfico é a proporção. O cabelo é, na sua grande maioria, feito de queratina, entre 70% e 80%. O resto é uma mistura de óleos naturais, que dão aquela hidratação, e uma percentagem bem pequenininha de pigmentos, que são os responsáveis pela cor. E toda essa composição é organizada de uma forma muito inteligente. A melhor maneira de visualizar isso é pensando num lápis. Sério, essa analogia é brilhante para entender as 3 camadas diferentes que formam cada fio de cabelo. Então vamos lá. A camada de fora é a cutícula, que seria como a tinta do lápis. É a nossa linha de defesa. Por dentro temos o córtex, que é como a madeira, e que representa a maior parte do fio. É no córtex que ficam a força e a cor. E bem no centro temos a medula, que seria o grafite, uma parte que, acredite, os cientistas ainda estão tentando entender exatamente para que serve. Certo, o cabelo foi construído. Agora vamos para a parte visível da vida dele. Vamos ver como ele ganha cor e como funciona todo o seu ciclo de vida. Cada fio de cabelo passa por um ciclo de 3 fases. A maior parte da vida dele é na fase anágena, a fase de crescimento que pode durar anos. Depois, ele entra numa fase de transição bem curtinha, a catágena. E por fim vem a telógena, a fase em que o fio descansa um pouco antes de cair, já abrindo espaço para um novo fio nascer. E aqui está o pulo do gato. Cada um daqueles 120 mil folículos está no seu próprio cronograma. Ou seja, enquanto alguns fios estão caindo, a grande maioria está crescendo ativamente. É um sistema genial que garante que a gente mantenha o volume do cabelo ao longo do tempo. E a cor do cabelo, de onde ela vem? O segredo é um pigmento chamado melanina. Ele é produzido por células especiais lá no bulbo. Mas atenção, só durante a fase de crescimento, a fase anágena. Depois que o fio cresce, a cor dele está definida e não muda mais. E o mais incrível é a simplicidade por trás de tanta variedade. Todas as cores de cabelo naturais que existem, do preto mais escuro ao loiro mais claro, passando pelos ruivos, todas elas são criadas misturando apenas 3 tipos de melanina em proporções diferentes. São elas a eumelanina, a tricocidrina e a feomelanina. Então, o que são os cabelos brancos? É bem simples, na verdade. É o que acontece quando aquelas células que produzem o pigmento, os melanócitos, começam a desacelerar com a idade. O cabelo continua a crescer, mas sem aquela injeção de cor. Ou seja, o cabelo não fica branco, ele já nasce branco. Ok, chegamos na parte final. E agora é a hora de aplicar todo esse conhecimento. Vamos conectar a biologia do cabelo com os cuidados práticos do nosso dia-a-dia. Um dos sinais mais claros de um cabelo saudável é a elasticidade. Um fio saudável deve esticar um pouco e depois voltar ao normal, como um elástico. Essa capacidade vem da força do córtex. Um cabelo que se parte facilmente em vez de esticar, na verdade está pedindo socorro, seja mais hidratação ou um reforço de proteína. O outro ponto essencial é a porosidade, que tem tudo a ver com a cutícula, aquela camada protetora.
Se as escamas da cutícula estiverem abertas, o cabelo absorve água como uma esponja, mas também a perde na mesma velocidade. É daí que vem o frizz. Agora, se as escamas estiverem bem fechadas, o cabelo resiste à umidade. Isso explica porque é que alguns tipos de cabelo ficam com frizz e outros parecem que nem absorvem os produtos que a gente passa. E o que controla se essas escamas da cutícula abrem ou fecham? O pH. O nosso cabelo adora um ambiente um pouco ácido, que mantém as escamas protetoras bem seladinhas. Produtos mais alcalinos, como muitos shampoos, abrem essas escamas para limpar. É por isso que os condicionadores, que são ácidos, são tão importantes. Eles fecham tudo de novo, segurando a hidratação e dando aquele acabamento brilhante e macio. No fim das contas, a mensagem é essa: conhecimento é poder. Ao entender como o nosso cabelo funciona biologicamente, a gente consegue tomar decisões muito mais inteligentes sobre como cuidar dele. E tudo isso se aplica diretamente na nossa rotina. Entender a porosidade, por exemplo, ajuda a escolher o produto certo. Um cabelo muito poroso precisa de cremes mais densos para selar a hidratação. A ciência do pH mostra por que o condicionador não é um luxo, é essencial para fechar a cutícula. E um teste simples de elasticidade pode dizer se o cabelo precisa de mais proteína ou mais hidratação. É usar a ciência a nosso favor. E para fechar, vamos ficar com essa ideia. O cabelo não é só uma questão de aparência. Ele é um biomarcador, um mensageiro, que reflete o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Ao aprender a ler os sinais que ele nos dá, não estamos só cuidando do cabelo, estamos cuidando da nossa saúde como um todo. Então, a pergunta que fica é: o que o nosso cabelo está a tentar nos dizer?